Isso aqui no Jornal Eldorado, a gente volta a falar sobre a transição de governo, agora com um olhar para as cidades, né? Porque num pacote de nomeações que foi divulgado, o pacote nessa semana antes do feriado, pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, vários nomes foram divulgados para tratar dessa política pública voltada para as cidades, que inclui habitação, por exemplo. E um dos nomes indicados é o do deputado federal eleito aqui em São Paulo, Guilherme Boulos. Pouco mais de 1 milhão de votos ele obteve e vai fazer parte agora oficialmente da equipe de transição para cuidar dessa área. E ele está aqui conosco e assim também está a Eliane Cantanhede, que vai participar dessa entrevista direto de Brasília, antecipando um pouco a participação dela aqui no Jornal Eldorado. Boulos, bom dia, obrigado pela presença aqui no Eldorado. Bom dia, Raíssa, bom dia, Eliane, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Eldorado. Oi, Eliane. Bom dia. Bom dia, Eliane. Bom dia, é um prazer estar aqui e obrigada por estar aqui com a gente, Boulos. Bom, obrigado, Eliane. Boulos, vamos começar aqui, porque o Boulos acompanha muito esse aspecto da política habitacional, mas do lado dos movimentos sociais. E a gente não tem tanto acesso à informação da parte governamental e parece que a equipe de transição também não está tendo acesso na mesma velocidade com que esperava ter. Lógico que essa área aí de habitação de cidade está começando agora, mas queria saber com que expectativa, com que olhar, Boulos, você vai para essa equipe de transição? Olha, Raíssa, primeiramente é importante a gente pontuar que nos últimos anos houve um desmonte das políticas habitacionais do nosso país. Isso é visível pelo orçamento. Nos últimos 2 anos, o orçamento de habitação foi zerado no Brasil pelo governo Bolsonaro, zerado o orçamento federal de moradia popular. E nós estamos numa situação crônica. Quem anda pelas ruas de São Paulo, de qualquer grande cidade brasileira, vê o aumento da população em situação de rua, o drama de famílias inteiras, de mães solo, de crianças, de pessoas idosas jogadas nas calçadas, nas ruas, o drama de quem não consegue pagar aluguel no fim do mês, tem que escolher entre pagar o aluguel ou botar a comida na mesa da família. Ou seja, a crise habitacional é muito grave no nosso país. O que nós queremos fazer agora na equipe de transição? Inclusive temos hoje, Raíssa, a primeira reunião do grupo de cidades da equipe. Em primeiro lugar, ter esse diagnóstico exato dos dados, inclusive desse desmonte, saber qual é o tamanho do buraco. Então nós vamos requisitar, seja para a Caixa Econômica Federal, para o Ministério do Desenvolvimento Regional, os dados do estado da obra atualmente. E, em segundo lugar, pautar que política a gente quer a partir do dia 1º de janeiro, ou seja, elaborar um plano emergencial. E esse plano, além de destinar orçamento para a moradia popular, o que foi negado nos últimos anos, ele tem que pensar cidades, Raíssa. Porque, veja, não basta você construir casa, sabe? Vou fazer um conjunto habitacional. A lógica, como isso tem sido feito no Brasil historicamente, é você fazer moradia popular sempre nas periferias mais distantes, jogando as pessoas mais pobres para mais longe. Essa é a história das cidades brasileiras. Isso traz um efeito colateral terrível, porque essas pessoas que vão para lá, vão para lugares onde não tem infraestrutura urbana, onde não tem equipamentos públicos, equipamentos de lazer, de cultura, serviços de educação, de saúde, ficam 2 horas no transporte público para chegar no local de trabalho. Então nós temos que reduzir distâncias, garantir moradia e ao mesmo tempo garantir qualidade de vida urbana, dignidade para as pessoas. Esse é o foco, o olhar com o qual eu estou entrando na equipe de transição para pensar um programa de moradia, mas também de direito à cidade a partir do ano que vem no nosso país. Eliane? Sim, Boulos. Eu gostaria que você falasse também para os nossos ouvintes sobre a própria equipe, né? Quem é que está com você nesse trabalho difícil, né? Numa área super complicada e numa diversidade tão grande como a brasileira. Uma coisa é o transporte público em São Paulo, outra coisa em outras regiões do país, a gente sabe disso. Então, eu gostaria de saber qual é a equipe, né? Se essa equipe contempla essa diversidade brasileira.
Olha, Eliane, a equipe, eu acredito que foi escolhida de maneira muito adequada pela coordenação da transição, porque tem uma representatividade de várias áreas e de regiões no Brasil. Por exemplo, é, você citou cidades do Nordeste, né? Você tem o João Campos, prefeito de Recife, que faz parte da equipe. Você tem urbanistas renomados que estudam a realidade brasileira urbana em toda a sua diversidade, como Nabil Bonduque e Hermínia Maricato, que já atuaram também no poder público, no caso da Hermínia, no próprio Ministério da Cidade, no início do primeiro governo Lula, também na equipe. Você tem a Evaniza Lopes, vem também dos movimentos de luta por moradia e trabalhou na Caixa Econômica Federal, na parte de moradia popular. Você tem o Rodrigo Neves, que foi prefeito de Niterói, o Felipe aqui, que é prefeito de Diadema, o Márcio França, que foi governador de São Paulo. Ou seja, você tem várias experiências expressas nessa equipe, né? A Inês Magalhães, que foi ministra da cidade, gente que já teve do lado do governo, com a caneta na mão, ou que está em municípios, em estados, gente que participou da gestão pública federal, gente que vem de movimentos sociais da luta por moradia e direito à cidade. Então, eu acho que isso vai nos permitir fazer um debate aprofundado, tanto do que houve de retrocesso nos últimos anos e que precisa ser revogado, porque tem muita norma, Eliane, que é norma infralegal, que são decretos, são portarias, que podem ser revogados numa canetada pelo presidente da República. E tem coisas que retrocedeu. E você também tem uma equipe que tem a capacidade de discutir não apenas habitação, discutir mobilidade, discutir saneamento básico, discutir infraestrutura urbana, discutir vulnerabilidade e risco, né? Esse é um tema que daqui a pouco, quando começar as chuvas de início de ano, volta aquela mesma tragédia anunciada no Brasil, né? Que é gente se ferindo, às vezes morrendo em encosta de morro, em beira de córrego, né? Por situação de risco físico. Então tem todo um debate que nós queremos fazer emergencial de prevenção de riscos para poder atuar e preparar as cidades brasileiras para essas situações. Agora, essa equipe realmente tem um belo currículo, muita experiência, mas afora o João Campos, ela é toda concentrada em Rio e em São Paulo, não é não? Do ponto de vista de onde as pessoas moram atualmente, você tem razão. Existe uma concentração no eixo sudeste, né? Mas se você pegar, por exemplo, o Nabil e a Hermínia, né, para ficar nesses dois exemplos, são estudiosos da questão urbana brasileira na sua complexidade. Estão entre os maiores urbanistas do Brasil, que têm inclusive teses, estudos de campo sobre as cidades brasileiras no seu conjunto. Boulos, você vem do movimento social. No movimento social, normalmente, o que a gente vê é reivindicação e também formulação, são propostas que são formuladas. Numa equipe de transição, o que se espera é formulação também. Você já destacou aqui na primeira resposta que vai trabalhar com formulação de políticas públicas. De um parlamentar, acho que se espera a mesma coisa, formulação. Agora, se vier algum convite, o papel de formulação do qual você está vindo agora e está executando, pode virar um papel de executor? Pergunta clara, se houver um convite para ministério, você pode ir? Sim. Primeiro, assim, a prerrogativa de convite para ministério, ela é do presidente Lula, que recebeu mais de 60 milhões de votos dos brasileiros para isso. Então ninguém se convida para ministério, né? Isso o Lula tomará a sua definição. Agora, te digo que o meu foco, nesse momento, é atuar no Legislativo, né? Eu fui eleito como o deputado mais votado do estado de São Paulo, com mais de 1 milhão de votos, que me honram bastante, para poder atuar no Legislativo, que vai ser também um espaço de grandes disputas, né? Nós vamos ter, por exemplo, o enfrentamento ao orçamento secreto, né? Que esse debate que está pendente ainda. Nós vamos ter a disputa, inclusive, para revogar uma série de retrocessos legais aprovados pelo Bolsonaro.
para reestabelecer um equilíbrio de poderes nessa anomalia institucional que o Brasil está vivendo, né, do judiciário, executivo, legislativo, um passando por cima do outro, um atropelando as competências do outro. Eu acho que, nesse momento, a melhor forma que eu posso contribuir para o próprio presidente Lula e para o país é estando no Congresso Nacional. Agora, Boulos, uma das questões centrais na transição é que realmente, assim como você falou do desmanche das políticas públicas e do orçamento para a sua área, a área da sua equipe de transição, todas as outras áreas foram muito prejudicadas e existe um orçamento que está todo estourado, teto de gastos, a responsabilidade fiscal aliás, até a lei eleitoral foram estouradas, e você tem todos os compromissos de campanha do presidente Lula que são urgentes, você tem urgências em várias frentes nesse país, e o grande problema é compatibilizar a responsabilidade fiscal com os recursos que são necessários para essa emergência. Como você acha que vai conseguir emergência para a tua área de cidades, de mobilidade urbana, essa carência toda que você citou, se as outras áreas também estão com essa premência toda? Como brigar por recursos? Olha, Eliane, eu acredito que o caminho que foi escolhido pelo Lula, que é o da PEC do Bolsa Família, né, é um caminho que nos ajuda a resolver isso. Porque se você tira o investimento com o Bolsa Família do teto de gastos, né, isso permite uma margem na parte de investimento que estava reservada para o orçamento, para você distribuir isso entre diversas áreas emergenciais. E eu destaco que no caso da moradia e de infraestrutura urbana, obras de saneamento, construção de habitações, tudo isso, você não está apenas levando um serviço, você está gerando emprego na veia. Quando você contrata, você pega lá e destina 10 bilhões, 20 bilhões do orçamento para moradia popular, né? Você está inaugurando canteiros de obra país afora. E o resultado disso é o aquecimento da economia local, porque aquela pessoa que estava desempregada e que vai ser contratada numa obra, sem falar nos empregos indiretos que uma obra de construção civil gera, essa pessoa ela vai passar a receber um salário, ela vai lá no bairro onde ela mora, ela vai comprar na padaria, ela vai comprar no mercadinho, ela vai comprar na farmácia, ela vai comprar no açougue. Isso vai movimentar a economia local, isso vai permitir mais contratações de geração de mais vagas, e isso, por sua vez, faz com que o Estado arrecade mais, porque a tributação no Brasil, esse é um problema à parte, mas a tributação no Brasil hoje é sobre consumo, essencialmente. Então, quanto mais você aquece a economia e mais aumenta a capacidade de consumo, o Estado também arrecada mais, permitindo, inclusive, você criar uma maior estabilidade fiscal. Porque o caminho que foi utilizado, Eliane, nos últimos anos, que foi, olha, nós vamos estabilizar a dívida pública só deprimindo o investimento, é isso que se faz desde o teto de gasto para cá, de 2016 para cá, esse caminho fracassou, porque o Brasil deprimiu investimentos, o Brasil fez o teto de gasto, o Brasil fez reforma da Previdência, o Brasil fez reforma trabalhista dizendo que ia gerar emprego, e o resultado disso é que hoje a dívida pública está beirando 80% do PIB e era 65% antes. Porque se a economia não cresce, proporcionalmente a dívida fica mais alta em relação ao PIB. Então, assim, nós temos que ter um programa de retomada de investimento público. Esse é o compromisso do presidente Lula, foi eleito com essa plataforma e com esse compromisso, e a estabilidade fiscal ela não pode ser incompatível com responsabilidade social. Eu acho que essa visão ganhou as eleições no último dia 30 de outubro. Raíssa, eu vou te pedir para Claro, fazer uma pergunta. Claro. Pegando aqui um gancho do Boulos. Boulos, você fala da responsabilidade pública, do papel do poder público. Eu queria te perguntar se nessa tua resposta aí não embute também um chamamento à iniciativa privada, né? O compromisso da iniciativa privada com esse processo, até porque ela é beneficiária.
se você aquece construções, se você gera emprego, você está chamando a iniciativa privada do ponto de vista de dever e também de direito de contribuição, de participação nesse processo. Está correto? Não tenha dúvida, Eliane. Não tenha dúvida pelo seguinte: nós não temos uma empreiteira pública no Brasil, nós não temos construtora pública no Brasil. Então, quando nós estamos falando em contratar, por exemplo, pega uma grande obra de saneamento básico, ou pega uma obra de mobilidade urbana, ou pega mesmo um conjunto habitacional, isso vai ser licitado e vai ser contratado por empresa privada. E mais do que isso, do ponto de vista indireto, como é que você gera investimento privado no país? É aquecendo a demanda. Essa história de, olha, o investimento privado, vai vir uma bonança de investimento privado se você gerar confiabilidade cortando gastos. O Brasil, olha, só falta cortar o cafezinho, cortou tudo, né? E não veio esse investimento privado, porque o investidor privado ele vai vir. Se você é dona de uma empresa, quem está ouvindo a gente é dono de uma empresa, ele vai investir num país e tem gente com dinheiro no bolso para comprar o produto dele. Se está todo mundo falido no país, todo mundo endividado no país, todo mundo sem dinheiro, o que vai gerar o investimento privado de montar uma empresa, fazer uma planta, botar uma fábrica? Não vai ter. Então, se você aquece a economia, uma saída de crise motivada pelo investimento público, isso também aquece a demanda e, portanto, dá mais possibilidade e atratividade para investimento privado, né? Numa economia capitalista como é a nossa, essa relação de investimento público e privado se retroalimenta. Boulos, estamos ouvindo o Guilherme Boulos, que é deputado federal eleito aqui pelo Estado de São Paulo e integrante da equipe de transição do governo Lula, está conversando comigo e com a Helene Cantanhede. Eu queria falar um pouco de duas populações, vamos chamar assim, que são muito invisibilizadas, né? E que uma delas até a situação foi agravada, já era ruim e piorou na pandemia, que é a dos moradores de rua. E a outra, você citou de passagem a mobilidade urbana, eu queria que você falasse também de cidades mais acessíveis. São duas populações, acho que muito invisibilizadas, acredito que você concorde com isso. Como trabalhar nesses dois aspectos, moradores de rua e pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida? Eu concordo perfeitamente, Raíssa, nesse destaque que você faz. Primeiro, em relação à população em situação de rua. Nós temos hoje a maior população em situação de rua da história do país. Eu tenho passado por várias cidades brasileiras, sobretudo nas grandes cidades com mais de 200 mil, mais de 300 mil habitantes. Esse drama, ele é crônico. A gente vê pessoas jogadas debaixo de viaduto, e olha, mudou o perfil da população em situação de rua. É importante a gente pontuar isso, né? Antes eram sobretudo homens. Agora nós vemos famílias inteiras, crianças, mãe solo com seus filhos. E isso porque se agravou a crise econômica. É aquela família que tinha uma casa e hoje não consegue mais pagar aluguel. Eu vi uma cena outro dia, Heisen, passando na Barra Funda, aqui em São Paulo, que foi de partir o coração, cara. E eu estava passando e debaixo de um viaduto lá, eu vi uma família com os seus móveis, estava lá o armário, a caminha do filho, o berço do bebê, uma geladeira, um fogão, uma família que tinha acabado de ser despejada e tentou reorganizar os seus móveis ali debaixo do viaduto. Esse tipo de situação, lamentavelmente, se tornou rotina. O que não pode é se tornar parte da paisagem. É gerar indiferença, é não gerar mais indignação, não gerar comoção, não gerar empatia, não gerar solidariedade na gente. Eu acho que esse é o grande tema. E é preciso traduzir isso em políticas emergenciais. Aí, sim, quando eu fui candidato a prefeito de São Paulo há 2 anos, nós elaboramos um plano para a cidade de São Paulo, mas eu acho que é um plano que tem todas as condições de ser universalizado, que é você integrar um acolhimento digno, porque hoje os espaços de acolhimento da população em situação de rua muitas vezes é depósito de gente, as pessoas não são tratadas com dignidade, muitas vezes por isso que não vão para lá. Tem que ter um acolhimento digno, junto com assistente social, com psicólogo, né, em que as pessoas não sejam amontoadas num lugar, são espaços menores para menos gente e mais espaços desses ligado diretamente a um atendimento via CAPS móvel para aquelas pessoas que até
pelo que é a degradação de viver nessas condições, acabam tendo consequências e efeitos psicológicos mais sérios na saúde mental, em tratamento de saúde mental, e uma terceira alternativa, que é você ligar isso à frente de trabalho, ou seja, dar emprego para que essa pessoa possa ter depois a oportunidade de reconstruir a sua vida. Então não dá para esperar você construir uma moradia definitiva. Essa solução de acolhimento, ela pode ser por locação social, ela pode ser de várias modalidades. Isso para a população em situação de rua, que é um tema que, bom, eu atuo no Movimento Sem Teto há mais de 20 anos e acompanho há bastante tempo. Isso precisa ser traduzido na política pública e no orçamento, porque não adianta só falar e não destinar dinheiro do orçamento para isso. E em relação às pessoas com deficiência que você citou, Raíssa, só para complementar, desculpa, Eliane, aí nós temos que ter um programa integrado que não é só na mobilidade, sabe? Lógico que precisa avançar muito na mobilidade, né? Você precisa ter ainda nós temos ainda em várias cidades do país ônibus que ainda não são adaptados integralmente, ou mesmo funcionários que não são treinados para pessoas com mobilidade reduzida de serem integradas nesse transporte público, mas nós temos que integrar isso com uma política geral de cidade, porque quando a gente fala de pessoas com deficiência, nós estamos falando de calçada, né? Ou seja, se você tem calçadas totalmente irregulares, quebradas, inadequadas, isso para qualquer pessoa já é muito difícil. Agora, para uma pessoa, por exemplo, para um cadeirante, é mais difícil ainda. Nós estamos falando de urbanização de favelas, nós estamos falando de uma política integrada também em relação ao acesso aos equipamentos públicos, que muitos não são adaptados, seja os equipamentos de saúde, de educação. Então não dá para pensar a política de pessoas com deficiência numa caixinha apenas, ela tem que ser algo transversal a todas as áreas de política social e política urbana. Boulos, a gente já falou do poder público central, das prioridades do Lula, a gente falou também da questão da iniciativa privada, e eu queria saber da conexão da equipe de transição com os governadores eleitos, porque os governadores eleitos têm tudo a ver com isso aí, além deles os próprios prefeitos, quer dizer, se há no cronograma de vocês, se há aí no teu horizonte reuniões, debates, discussões com os governadores eleitos, que na final das contas é que estão mais próximos, mais voltados diretamente para o problema. Não, certamente, Eliane. No caso da recriação do Ministério das Cidades, a maior parte das políticas urbanas ficam a cargo das prefeituras. Embora uma parte delas, sim, tenha a ver com os governos estaduais, sobretudo quando a gente fala em políticas metropolitanas, né? de metrópoles que tem, por exemplo, o transporte metropolitano é responsabilidade em geral dos governos do estado e por aí vai. Mas nós vamos buscar, para além de recuperar as informações federais, né? Tirar o sigilo e a falta de transparência que é própria do governo Bolsonaro, nós vamos buscar fazer esse diálogo, né, com governadores, com prefeitos, isso conduzido, sobretudo, né, pela coordenação política da transição, né, porque nós temos 31 grupos técnicos, o grupo de cidades é um deles. Esses 31 grupos técnicos, nós estamos falando das políticas públicas setoriais no país, né, desde a gestão da política econômica, até a gestão de cidades, de educação, de saúde pública, meio ambiente, por aí vai. E existe a coordenação política da transição, que também está fazendo mais, juntamente com o presidente Lula, essa relação com governadores e prefeitos. Mas é lógico, como você mencionou, tem uma interface, e na nossa equipe, a todo momento, nós também, até para poder ter um diagnóstico mais reforçado das realidades de cada região do país, nós vamos precisar estar nesse contato e nesse diálogo permanente. Nós estamos iniciando os trabalhos, Eliane. Hoje, como eu disse, eu estou aqui dando essa entrevista direto aqui do aeroporto de Congonhas, porque daqui a pouco embarco para Brasília, e hoje a gente tem a primeira reunião formal do nosso grupo de trabalho, e aí vamos fazer essa divisão de tarefas, e com certeza vai estar contemplado também esse vínculo institucional.
Você citou aí a questão ambiental, o presidente eleito está lá na COP27 no Egito. Como é que tudo isso tem que conversar nessa interface com a política ambiental, na sua avaliação, Boulos? Essa é uma questão chave, Raíssa, porque hoje nós temos um desafio, e a COP está mostrando isso, que é um desafio geracional, mais do que um desafio político. É um desafio de destino da humanidade, do planeta, que é enfrentar a crise climática. Então, quando nós estamos falando em metas para redução das emissões de carbono e de gases de efeito estufa, né, as metas da própria Conferência Internacional, quando nós estamos falando disso, isso está ligado diretamente à política urbana, por exemplo, em matriz energética. Isso está ligado a gente estabelecer metas na política urbana para a superação dos combustíveis fósseis no transporte público, por exemplo. Isso está ligado àquilo que eu dizia na primeira resposta, de redução das distâncias entre local de moradia e local de trabalho. O mundo todo está fazendo esse debate, Heisen, inclusive que foi nomeado como mobilidade verde, que é ao você, por exemplo, fazer com que aquela pessoa que hoje tem que fazer grandes deslocamentos do local onde ela mora para o trabalho, possa estar a 10, 15 minutos desse local, você estimula a mobilidade por bicicleta ou mesmo mobilidade a pé, né? Você reduz a emissão de gases por meio de automóveis. Então, existe uma série de debates ligados à transição ecológica que impactam diretamente nas cidades. Nós queremos defender, por exemplo, eu defendo que todos os conjuntos de moradia popular, a partir de agora, sejam implementados com energia solar, né? A gente vai fazendo a transição para energias renováveis, para energia limpa, né? Que a gente possa fazer também pensando do ponto de vista da segurança alimentar integrada com a política urbana, uma política que está sendo feita também em várias cidades do mundo, de hortas urbanas, inclusive de agricultura hidropônica, nas cidades, com método agroecológico, buscando alimentação saudável e soberania alimentar. Ou seja, o debate ambiental, o debate de transição energética, de redução das emissões de carbono, que é o centro do que está sendo discutido na COP, ele precisa se traduzir em todas as políticas públicas, não simplesmente na economia em geral, mas um novo modelo de desenvolvimento que impacta na produção agrícola e impacta também no urbano através de redução de distâncias, de mobilidade verde, de coleta seletiva de resíduos sólidos. Esse é um tema chave. O Brasil, lamentavelmente, nas suas maiores cidades, ainda utiliza lixões, né? Nós temos que pensar no modelo de ecoparques, de coleta seletiva com reciclagem da maior parte dos resíduos sólidos, inclusive com compostagem orgânica, né? Esse debate precisa entrar como parte da política pública. Boulos, para a gente concluir, liberar o seu embarque aí para Brasília, bom, ainda sobre a COP, está dando uma polêmica a forma como o presidente eleito foi para lá, né, num jatinho particular de carona, isso está sendo questionado. Qual a sua avaliação? Ele errou ao aceitar essa carona? Enfim, qual a sua avaliação, Boulos? Olha, Heisen, assim, a análise precisa ser feita, muito francamente, né, a partir de se há alguma ilegalidade ou não, e não há ilegalidade. O Lula ainda não é agente público, né? Não há, como o próprio ex-ministro Valdir Simão, da Controladoria Geral da União, se pronunciou publicamente, isso não fere a ética pública nem nenhuma legislação, né? Eu fico às vezes imaginando, quer dizer, o Estado brasileiro deveria ter dado as condições para um presidente eleito, né, e para um negócio. Ele poderia ir num voo da FAB como presidente eleito. Só que não se espera esse grau de civilidade e de visão republicana do Bolsonaro, que não teve, né? O Lula, com toda a sua comitiva e sua equipe, inclusive de segurança, num voo de carreira, né, além de toda a dificuldade logística disso, né, iria gerar talvez um custo até maior.
mais com as passagens aéreas, bicho, tá uma coisa impressionante, hein? Aqui para do México já tá caro, né? Outro dia fui comprar uma passagem para Brasília, para o anel da transição, R$3.000 uma passagem de São Paulo para Brasília. É uma excrescência. Eu vou chegar lá no Congresso, quero abrir uma CPI das aéreas para ver de onde eles estão tirando esse custo todo. Mas, enfim, voltando para o assunto, não houve nenhum tipo de ilegalidade, né, na conduta do presidente Lula. Então, eu acho que isso diz tudo. A partir de 1º de janeiro, ele, presidente da República, vai poder ter direito aos voos da FAB, ao avião presidencial, para utilizar. E tenho certeza absoluta que vai utilizá-lo sem transportar cocaína, como foi feito durante o governo Bolsonaro em voo da FAB. E já que estamos... Bem, eu queria fazer uma perguntinha bem rápida. Claro. Deixa. Claro, vamos lá. É uma pergunta rápida e uma resposta rápida. Pode ser, Boulos? Que é o seguinte... Claro, Eliane. A gente não pode deixar de comentar esse movimento, essa resistência ao resultado das eleições, esses movimentos em torno de quartéis, pedindo volta da ditadura militar, pedindo fechamento do Congresso, fechamento do Supremo e, principalmente, tentando evitar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Qual é o grau de preocupação com isso, Boulos? Olha, Eliane, felizmente isso foi reduzido a um pequeno grupo de saudosistas da ditadura militar ali em frente aos quartéis. Eu te confesso, tem gente que acha até caricato, assim, ridículo e tal. Eu te confesso que eu fico triste e acho até deplorável quando a gente vê que boa parte das lideranças bolsonaristas, a essa hora, alguns estão até em Miami e foram para os Estados Unidos e estão aí pelo mundo se divertindo, e os seus seguidores estão tomando chuva debaixo de barraca na frente de quartéis pelo Brasil. É um sinal também da hipocrisia. Mas, de toda forma, eu acho, Eliane, as eleições terminaram. Elas terminaram no dia 30 de outubro, não existe terceiro turno, né? Sim, a esquerda já perdeu várias eleições no Brasil. Sempre que perdeu, foi para casa, lambeu as feridas e aceitou o resultado. Nunca questionou, nunca ficou pedindo auditoria de urna ou pedindo intervenção e golpe militar. Uma coisa é você ter manifestação, né? Manifestação para expressar suas posições, isso é parte e fortalece a democracia, do meu ponto de vista. Outra coisa é você ter golpismo, né? Golpismo é crime e precisa ser assim tratado. Eu acho que essas manifestações golpistas, no caso, já se esvaziaram e tendem a se encerrar. Agora, o Bolsonaro vai ter que responder pelos seus crimes, Eliane. Eu sou contra qualquer tipo de anistia. Os crimes que ele cometeu contra o povo brasileiro, os crimes que ele cometeu na pandemia, os crimes que ele cometeu contra a democracia, ameaçando ela constantemente, ele vai ter que responder ano que vem no banco dos réus. Nós ouvimos, muito obrigado, nós ouvimos o deputado eleito Guilherme Boulos, integrante da equipe de transição do governo Lula. Agradecemos, Boulos, pela participação, uma boa viagem a Brasília, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Raíssa, boa viagem e todo mundo que acompanhou muito a gente obrigada, na Rádio Dourado. Tchau, tchau. Obrigado, Eliane.